Olá, meus amigos, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar sobre a tabela FIPE. Eu tinha prometido que ia fazer, porque muita gente me pergunta isso, né? Tá consultando o carro, mas os valores estão bem diferentes da FIPE. E eu me lembrei, né? Me recordei que uma vez eu fui vender um carro, na verdade não era meu, era da minha esposa, e o rapaz que foi comprar o carro, ele falou assim: poxa, mas esse carro tá mais caro que a FIPE. E eu nunca compro um carro mais caro que a FIPE. Eu nunca esqueci disso, né? E acabou que passou o tempo e a minha esposa vendeu o carro por um valor mais caro que a FIPE, o valor que ela queria, né? Era questão dela esperar alguns meses. E então, primeiro a gente tem que pensar como é calculada a FIPE. A FIPE é calculada é a média dos valores anunciados para aquele veículo, aquele ano e modelo, na base nacional. Então, por exemplo, você tem a Xterra versão SE, né, 2004. Os analistas da FIPE, eles pesquisam os carros que estão à venda, anúncios, né, às vezes agência, no Brasil todo, e fazem uma média ali. Mas não é uma média simples, não. Essa média ela vai desconsiderar os valores extremos. Tipo assim, valores muito altos, valores muito baixos, e também veículos que, por exemplo, estão lá em péssimo estado de conservação, né? E esses veículos são descartados. Então, eles dão lá, tiram os extremos e fazem a média mesmo, né? Com tratamento estatístico, isso. Então ela deveria representar o valor próximo do que é pedido. Não, quando o carro, né, haverá discrepância, por exemplo, isso para todos os carros, regional. Então, por exemplo, você tem veículos que às vezes no Nordeste é mais caro do que no Sudeste. Você tem veículos que, por exemplo, no Norte ele é mais barato do que às vezes no Centro-Oeste, né? Então, existe algumas variáveis aí, às vezes devido à procura, né, a questões culturais, enfim. Então, existem outros fatores que mudam o valor para qualquer veículo na FIPE. Tá? Então ela é nacional e aí você tem as discrepâncias regionais. A FIPE é muito importante para o seguro, por exemplo, do carro e para o PVA, que é calculado com base na FIPE. Mas quando você vai comprar, você tem que considerar que ela então não vai ser fidedigna às vezes, né? Para você falar, não pago mais, ou quero pagar a FIPE. Né? Então isso deve ser considerado. Outra coisa que afeta a FIPE no caso da Xterra, e isso foi tema do último vídeo que eu falei, né, é um carro que foi pouco vendido. Tá? Então é muito mais fácil do ponto de vista estatístico, né, quem estudou estatística viu isso, é muito mais fácil fazer estatística com números grandes, né? Você tem números muito grandes de veículos ofertados, aí você faz estatística mais real, as médias, por exemplo, a média fica mais próxima de um valor real. Agora, quando você faz estatística com números muito pequenos, aí é mais difícil. Por exemplo, a Xterra 2008 foi um veículo que foi pouquíssimo vendido. Tá? E quantas estão ofertadas? Então, deve ter, acho que, a última vez que eu olhei o LX, acho que eu olhei essa semana, acho que havia 10 Xterras 2008, né, ofertadas no LX para o Brasil todo. Então, se você considerar o valor extremo, maior ou menor, e fizer a média, você vai ver às vezes que o valor fica muito discrepante. Então a média vai ficar muito discrepante. Ainda mais com um carro 4x4. Por quê? No caso do carro 4x4, muitas pessoas, e aí no caso da Xterra também, muitas pessoas modificam o veículo. Né? E aí o que tem que modificar o veículo? Modifica o veículo, muita gente quer pegar o dinheiro do acessório no carro. Então, tipo assim, eu coloquei um para-choque de aço, eu coloquei guincho, eu coloquei um pneu melhor, coloquei uma roda especial, coloquei um sistema de iluminação mais moderno. Ou seja, eu investi no carro, nada mais teoricamente justo do que receber esse valor de volta. E aí a pessoa coloca o preço um pouquinho maior, óbvio, né? Tipo, tem uma Xterra básica. A minha Xterra, por exemplo, é normal. Tá anunciada lá por X. A pessoa vai vender a dela, fala, pô, a minha tem guincho, para-choque isso. Vou botar X mais Y. Mas na mente do brasileiro, isso é muito comum, o brasileiro não gosta de pagar mais por acessórios. Tá? Alguns países, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, alguns mercados, tá? Você consegue ver, por exemplo, anúncios e pessoas que valorizam determinados acessórios. No Brasil também tem pessoas que percebem, por exemplo, o cara tá com guincho Warner lá, tá com para-choque tal, isso aí se eu tiver que pôr, eu vou pôr, é caro. Então, considera que pode pagar mais. Só que muitas Xterras que você vê à venda, as pessoas investiram. Então os valores estão um pouquinho acima daquele valor, que é o valor mediano, né? O valor de uma Xterra que não tem nenhuma modificação dessa. Então, isso acaba criando valores discrepantes, tipo, tem um carro avaliado, vendido, oferecido, né, no mercado, oferecido por 90 mil e um carro por 60 mil. Não dá para fazer, embora matematicamente você possa fazer uma média de 90 e 60, mas não fica real, porque
fica mais do que um carro e muito menos do que outro. Fora que você não faz média de número 2. Teoricamente, o mínimo valor para você fazer média seria 3. Então, isso mostra a complexidade dos números. E aí eu volto naquilo que eu sempre falo. Qual carro que eu compro? Para um carro que é tão raro, e isso serve para qualquer outro carro raro, você vai comprar aquele que está em melhor estado de conservação e que te atenda. Porque aí, o lucro que você acha que vai ter, a economia que você acha que vai ter, às vezes, eu vou economizar 5 mil, o cara está querendo 70 na dele, mas essa aqui eu vou pagar 65, cara, um jogo de pneu que você comprar aí vai 5 mil embora. Então, a gente está mexendo, quando a gente começa a falar com carros com valores tão altos, né? E é alto, né? Se você pensar com esse valor de uma X-Terra usada, você compra um carro zero. Um carro popular, básico aí, mas compra um carro zero. Então, essa questão do valor tem que se tomar cuidado, né? Então, assim, procura aquele carro que o valor está dentro do teu orçamento, né? E eu sempre falo assim, pensa no quanto você quer gastar, né? Quem é casado, quanto sua mulher deixa gastar, porque tem aquilo que a mulher deixa gastar, né? A gente gastar, e se você chegar em casa ela vai te pôr para fora com o carro e tudo. Então, quanto eu posso gastar com esse carro, quanto eu posso investir nesse carro, e aí você procura naquela margem, é lógico, né? Poxa, eu posso gastar 65, achei uma de 70. Aí procura o dono, tenta negociar com ele, ver se sai um negócio, né? Uma outra coisa também é que as pessoas às vezes querem, hoje nesse momento, né, falar assim, mas tal carro não vale porque há 3 anos atrás, mas tudo subiu, o óleo subiu, o petróleo subiu, tudo, globalmente os preços subiram. Então assim, aqueles preços de anteriormente possivelmente não voltam mais, né? E já que os preços mudaram, a gente tem que contemplar nesses preços novos. Quem está procurando tem que contemplar nesse preço novo. Então assim, tentar fazer o melhor negócio, mas considerando sempre a economia que você vai ter ali com o estado de conservação do carro, né? Procura aquele carro que vai te atender, que está no estado de conservação e cabe no teu orçamento. E aí você negocia ali com a pessoa ali como está o carro, né, a situação. Eu não gosto particularmente, eu vou falar uma opção minha aqui, eu não gosto de negociar valores, tá? Quando eu estou vendendo, nem quando eu estou comprando. Todos os carros que eu compro, geralmente eu procuro, uma coisa particular minha, o cara está pedindo 50 mil no carro, eu achei o carro por 50 mil, geralmente se o carro está a 60 mil, eu já nem vou falar com ele, tá? Então eu não sou de negociar valor desse tipo. Mas eu acho que a gente pode negociar o carro como um todo. Negociar o carro como um todo. Não é chegar pro cara, às vezes, e falar assim, o carro está 70, eu quero pagar 60. Não, o cara quer pagar 65. Né? Poxa, gostei do seu carro está muito bonito, mas olha, eu vou precisar trocar o pneu do carro, né? Você me ajuda nisso aí? Vai ficar, já varia aqui, vai ficar tanto. Então, você me ajuda? Dá para fazer um desconto aí para poder não ficar pesado para mim? Então, isso aí é normal, isso é feito entre empresas, enfim. E o cara não vai se sentir ofendido de você. Às vezes o carro, ele gosta muito do carro, mas carros mais assim específicos, né? Jeep, carro 4x4, às vezes o cara gosta, o cara tem experiência com aquilo. Às vezes o cara nem quer vender, tá vendendo, muito comum, tá vendendo porque a mulher tá mandando vender. E aí você chega lá pro cara e, pô, esse carro aí não vale 60, esse carro vale 50. Toma, quer 50? Aí o cara, pô, já não tá, às vezes tá afim de vender nada. Não, por 50 eu não vendo e não vende. Entendeu? Então aí é uma questão que você deve pensar nisso, né? Tenta negociar com o cara, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a pintura eu vou precisar dar uma reformada. E aí, com bom senso, acho que as pessoas chegam em acordo. Por outro lado também, tem o cara que às vezes chuta, e chuta muito alto, né? Poxa, eu vi o carro, tudo subiu. E aí eu vou anunciar meu carro agora por 100 mil, minha X-Terra vai custar 100 mil, né? Minha X-Terra 2004. Vai custar 100 mil, eu acho que é 100 mil porque não sei quem está custando 100 mil. A questão chave nisso é que, olha o impacto que isso causa na FIP, porque a FIP é base feita em anúncio. Então, se eu colocar... Menina chamando, deixa eu atender. Voltando aqui, agora minha menina já foi atendida. Por outro lado, às vezes o cara vai lá e pede um valor muito alto, né? Vou chutar 100 mil. Qual o problema de você chutar um valor muito alto num determinado bem, qualquer bem que você esteja querendo vender? É que quando você chuta um valor muito alto, basicamente você está aí informando que quer vender, né? E você está tentando ver o valor real. Então, se o seu carro ficar anunciado por 100 mil durante, sei lá, 2, 3 meses e não vender, talvez fique claro para o mercado que ele não vale 100 mil. Já pensou nisso? Então assim, ele tá lá, ainda mais no carro, isso acontece com carro, acontece com casa, né? Você quer vender sua casa, você quer 1 milhão na sua casa. Aí você, pô, não vende, agora fala para todo mundo que vai vender por 1 milhão.
achando que as pessoas vão comprar, anunciou, ninguém deu 1 milhão, talvez, duas hipóteses, ou ninguém está querendo a sua casa ou ela não vale 1 milhão. Então é muito comum você ver, às vezes a pessoa vai lá no OLX, chuta um valor X e depois você consegue ver, porque o OLX ele marca, né? Agora não sei se está marcando, mas marca o histórico dos valores. Então, tipo, era 100, agora é 90, e ele risca lá o outro, ou seja, a pessoa queria 100, agora já quer 90. Então, é bom que a gente sempre oferte um bem para aquele que está próximo do valor que a gente acha que o bem vale, né? Óbvio que as coisas mudam muito rápido, mas isso evita ou dispensar, às vezes, um potencial comprador que nem vai ligar, né, se o veículo estiver tão longe da margem de compra dele, ou às vezes vai, né, chover aquele oferta, e às vezes na LX antigamente chovia até ofensa, não sei como é que tá agora, né? Os caras vão mandar um monte de ofensa lá, falando que não vale, não sei o que, e te apurrinhando. Bem, galera, era isso, tá? Mas a questão para mim, chave compra o carro que está na melhor condição, tá? Grande abraço para vocês e valeu!